6h41, estamos de volta com Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Vamos agora falar sobre o decreto presidencial que foi publicado no dia 23 de agosto e que extinguiria a Reserva Nacional de Cobre e Associados, conhecida como RENCA, que fica entre os estados do Pará e do Amapá. Na semana passada, o presidente Michel Temer voltou atrás e revogou esse decreto, alterando o texto para regulamentar a exploração de minérios na região em áreas específicas. Mesmo com essa mudança, os ambientalistas acreditam que essa abertura vai causar impactos negativos na preservação de toda a Amazônia. Quem não sabia da existência da RENCA acabou conhecendo nas redes sociais na última semana. Na internet, a manifestação contra o decreto presidencial que extinguia a Reserva Nacional logo tomou conta dos debates online. Muitos famosos usaram a hashtag Todos pela Amazônia. E pessoas comuns se uniram em defesa da reserva, criada em 1984, no fim do período militar. A área fica entre os estados do Amapá e do Pará. Para você ter uma ideia do tamanho do local, é como se fosse do tamanho do estado do Espírito Santo, ou 6 milhões de campos de futebol. Essa região ela é de fundamental importância. Ela liga duas áreas muito diferentes da Amazônia, que é a foz do Rio Amazonas, então toda a área ali de várzea do Rio Amazonas, com o escudo das Guianas, onde a gente tem as áreas mais altas da Amazônia, como as montanhas do Tumucumaque, onde a gente tem um parque nacional. Então esse meio ele é fundamental para fazer a manutenção de toda essa biodiversidade, que é toda essa vida, essas diferentes formas de animais e plantas que a gente tem ali. Depois de muita pressão popular, o decreto número 9.142 teve o texto alterado nesta segunda-feira. Antes, a reserva seria extinta. Agora, o novo decreto regulamenta a exploração mineral apenas na área onde não haja sobreposição com unidades de conservação, terras indígenas e faixa de fronteira. O que, para o especialista, não muda muita coisa. Tanto o decreto quanto o novo decreto, eles são muito ruins. Você está abrindo uma área que não era permitido mineração para mineração. Apesar das unidades de conservação que estão ali e as terras indígenas não poderem ser exploradas, o seu entorno todo poderá ser explorado e isso vai causar problemas sim para a população que está lá. Seja pela ação direta da mineração, os efeitos da poluição e todo o barulho, isso causa um efeito muito nocivo à biodiversidade, possível contaminação de corpos d'água, que acaba afetando toda a população tradicional e a população indígena que vive nesse lugar. Porque a gente bem sabe que tanto a população indígena quanto os ribeirinhos são dependentes da água, seja para se alimentar, pelo peixe, seja para lavar uma roupa, se locomover, a vida deles passa pelo rio. Segundo o chefe da fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral, para conseguir uma licença é preciso passar por uma burocracia e atender todas as exigências dos órgãos responsáveis. Começa pelo DNPM, que fornece o alvará de pesquisa. Finalizada a pesquisa, vai ter que entrar com licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que é do órgão ambiental competente, no caso aqui no Amazonas do Ipaã. Para conseguir essa licença, tem vários requisitos e condicionantes que a pessoa vai ter que cumprir, senão não é liberada a mineração. No Amazonas, legalizadas e funcionando, existem duas mineradoras importantes. Uma de estânio, em Presidente Figueiredo, que já foi considerada a maior do mundo. E no Baixo Amazonas, de calcário, utilizado na produção de cimento. Mas existe uma terceira, é uma reserva de nióbio, em São Gabriel da Cachoeira. Essa ainda não explorada. Se colocasse essa reserva hoje em exploração, acredito que não seria explorada porque o consumo de nióbio no mundo é pequeno e as reservas existentes hoje em Araxá, Minas Gerais, dá para os próximos 400 anos essa reserva, no consumo atual. Enquanto o decreto com as alterações não é publicado, os apelos nas redes sociais continuam. E segundo o Greenpeace, é isso que pode ajudar a salvar essa área, que fica bem pertinho da gente. O governo diz que vai fiscalizar mais eficientemente, vai coibir a questão do garimpo ilegal. Mas, infelizmente, o governo vem falhando em coibir esse garimpo ilegal. Nessa área, que era de uso exclusivo do governo federal, já tinha garimpo. E na Amazônia, existem mais de 3 mil garimpos clandestinos que o governo não consegue coibir. Ele deveria coibir, fiscalizar e fechar esses garimpos, principalmente no entorno de terras indígenas
e de unidades de conservação, e não viabilizar que mais deles se formem, tirando essa proteção dessa área. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio do Manhã no Ar, porque essa área, como você viu na reportagem, é uma área rica em minérios. Tem, por exemplo, ouro, a gente tem outros minérios também, como manganês, ferro, tântalo. É de um interesse grande de exploração. E com esse decreto, o presidente Michel Temer autoriza que isso aconteça. E tem algumas condições aí para preservar essas áreas, mas existe a preocupação grande de que o decreto não seja cumprido. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Vitor Salviati, que é coordenador do Programa de Soluções Inovadoras da FAES, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Seja muito bem-vindo. Bom dia. A gente acompanhou na reportagem que muita gente desconhecia até então, que era a renca. Muito pouco se falava, fica entre o Amapá e Pará. Aqui no Amazonas, principalmente, pouco se falava sobre isso. E agora ganhou uma repercussão nacional, muita gente envolvida para tentar convencer o presidente a recuar. Depois dessa pressão, houve uma mudança, mas uma mudança que ainda inspira preocupações, né? Com certeza. A preocupação maior é que esse tipo de discussão ela deveria ser feita com a sociedade. Então, não são os ambientalistas que são contra esse tipo de coisa. É a sociedade que tem que entender e participar dessa discussão. Um decreto ele é fechado ou decidido em sala fechada. O ideal seria ter um projeto de lei onde você teria consultas públicas, audiências públicas, com as pessoas, com especialistas, com grupos envolvidos, para que todo mundo se entenda e ande no mesmo trilho. Por que é tão preocupante, né? Essa mudança aí no decreto na última segunda-feira diz que vai poder explorar desde que não seja em área que se sobrepõe às reservas indígenas ou ambientais. Mas por que ainda assim se tem essa preocupação? Como foi colocado muito bem na entrevista com o Rômulo do Greenpeace, a exploração ela vai ser feita onde você não tem sobreposição de áreas protegidas, seja terra indígena ou unidade de conservação. A questão é que a gente tem, infelizmente, maus exemplos de exploração mineral aqui no Brasil. Carajás, nós temos o mais recente agora é Mariana. Então, os mecanismos de fiscalização e controle do Estado, seja ele estadual ou o Estado brasileiro, federal, são muito falhos. Isso faz com que a gente não tenha um controle, não sabe o que esteja acontecendo. E como bem o Rômulo colocou, a exploração mineral ela é muito agressiva ao meio ambiente. Então, ela contamina corpos d'água e esses contaminantes, como o mercúrio, por exemplo, não vão saber que aqui é uma terra indígena ou aqui é uma UC federal, uma unidade de conservação, por exemplo. Então, ele vai alastrar pela água como um todo. Isso vai contribuir negativamente, vai contaminar pescado, lavouras desses povos indígenas e comunidades tradicionais. Existe a preocupação de termos uma nova Serra Pelada, um Carajás? Como tem essa área, tem ainda a pesquisa mineral ainda está muito incipiente, né? Está no começo ainda, mas há muito indício que existe ouro, então pode sim ter uma corrida para a busca desse minério, que é o mais conhecido e o mais valorizado agora. A questão é que não só as questões ambientais estão em jogo, mas também essas questões sociais, como uma serra pelada. Infelizmente, a atividade mineradora ela é um eixo para questões sociais muito graves, como prostituição, mercados informais, atividades ilegais, tirar madeira, caça ilegal, esse tipo de coisa. Trabalho escravo. Trabalho análogo a escravo, muito bem. Agora, a gente mostrou ainda na reportagem um pouco de como funcionaria isso na prática, mas uma preocupação pessoal é desse controle, né? A gente sabe que o Brasil está cheio de leis diversas, nesse caso nem é uma lei, é um decreto, e que elas muitas vezes não são executadas porque não se tem uma fiscalização. E quando a gente leva para o meio da Amazônia, uma área de dificuldade de acesso, de pouco habitada, ter controle do que está acontecendo ali é muito complicado. O governo Temer, ele coloca isso em sentido de apoiar um setor que é a mineração, que é um setor importante, com grupos econômicos envolvidos muito fortes, e aí a questão é que a gente vê essa fragilidade institucional, foi o que você comentou. A gente está falando de uma área muito grande, são mais de 4 milhões de hectares, são 4 milhões de campos de futebol, onde você tem um ecossistema muito frágil, tanto social, que você tem populações indígenas muito distantes, que tem pouca assistência do governo, e populações tradicionais que têm poucas oportunidades de geração de renda.
Então, a gente fica super preocupado porque, de novo, isso não foi discutido com a sociedade e muito menos com as pessoas que estão lá, que são as mais interessadas e vão ser as mais afetadas. Essa exploração desordenada, tem algum interesse comercial em relação à arrecadação do país? A gente está com um déficit muito grande e o governo federal tem tomado algumas medidas para tentar aumentar essa arrecadação, para tentar atingir a meta fiscal. Tentou aumentar o imposto de combustível, isso foi derrubado pela Justiça. Teve também a questão agora do pacote privatizante de várias estatais que podem ser privatizadas para tentar dar uma equilibrada nessas contas. Autorizar essa exploração mineral seria uma forma de aumentar a arrecadação ou nem há um retorno financeiro de fato para o país? Eu não sei qual que é o plano comercial desses grupos econômicos que estão envolvidos para a exploração mineral, mesmo porque agora eles vão começar ou devem começar o período de pesquisa. Então, a exploração em si vai demorar um tempo, 10, 15 anos. O meu sentimento é que esse tipo de atividade econômica vai ter um impacto muito baixo na economia brasileira, porque o buraco é mais embaixo, né? Não vai ser uma atividade mineradora numa área de 4 milhões de hectares que vai fazer com que o Brasil cresça e prospere como acontecia há 5, 10 anos atrás. O que pode ser feito ainda para tentar reverter essa situação, para que isso seja reconsiderado? Eu acho que a mobilização social, né, várias pessoas, seja a rede social, ou seja até ofícios mandados diretamente ao governo federal, se mobilizaram, o governo federal sentiu a pressão, os ministérios também sentiram, de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente também sentiram a pressão. Eu acho que essa pressão deve continuar. E uma coisa que deve ser posta é que a sociedade não é contra esse tipo de coisa. A gente acredita que isso deve ser discutido. Há formas, qualquer atividade econômica, seja qualquer uma, tem impacto. A questão é como a gente tem que analisar esse impacto, tem que entender quais são as oportunidades de diminuir o impacto e aquilo que a gente não conseguir diminuir, compensa-se. Então, indústrias sérias, os setores sérios vão fazer esse tipo de discussão muito qualificada e vão envolver as populações diretamente afetadas. Então, pode haver essa exploração mineral com consciência, com controle, sem tantos prejuízos? A atividade mineral ela é muito devastadora, mas ela é importante, porque a gente usa, os minérios são super importantes, ferro, manganês, ouro, o tântalo e tal. A gente só precisa entender como é que a gente pode fazer isso com o menor impacto possível. Impacto vai ter. E esse impacto que vai ser diminuído, ou pode ser diminuído, ele tem que ser compensado. E quem deve entender disso, não só os especialistas, os cientistas, mas também as populações, de novo, que estão lá e vão ser afetadas diretamente. Então, o ideal é que esse decreto fosse revogado e que tivesse uma discussão ampla através de um projeto de lei, unindo sociedade civil, especialistas e o parlamento, para que seja feito da melhor forma possível, com menos impacto. Isso. Essa é a pressão que as pessoas estão fazendo nas redes sociais e que deve chegar ao governo federal. Existe algum abaixo-assinado, alguma forma que as pessoas possam já se antecipar, dizer que concordam com essa discussão mais ampla? Nas redes sociais estão rolando vários abaixo-assinados, o Greenpeace tem se mobilizado também muito, a Fundação Amazônia Sustentável, através das redes sociais também tem trazido esse assunto, né? A gente está aqui, né, colocando essa posição, porque a gente acredita, não é área de influência, a gente não trabalha nessa área, a gente trabalha em comunidades tradicionais aqui no Amazonas, a gente acredita que o argumento que esse tipo de atividade vai trazer o desenvolvimento local, ele é um pouco fraco. A gente acredita que geração de renda com atividades de aptidão, manejo de pirarucu, manejo de madeira, manejo de roça, né, produção de farinha, são mais aceitáveis e menos impactantes e geram renda na ponta mesmo para essas pessoas. Vitor, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado a vocês, bom dia. Recebi hoje o Vitor Salviati, que é coordenador do Programa de Soluções Inovadoras da FAES, falando sobre esse decreto do presidente Michel Temer. E acompanhantes e pacientes do Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, estão passando por uma situação complicada. O problema é que 19 dos 20 aparelhos de refrigeração estão com defeito. E as pessoas estão levando ventiladores para suportar o calor que faz tanto de dia quanto de noite. Imagina você ficar num calor de quase 40 graus. É justamente isso que está acontecendo na cidade. Ultimamente, o calor tem sido intenso aqui em Manaus. E o problema é que muitas vezes
As pessoas ficam fechadas em ambientes fechados e não podem fazer nada. É o que está acontecendo aqui no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. Nossa equipe recebeu denúncia de pacientes e acompanhantes que estão internados aqui no hospital, principalmente no 3º e no 4º andar. E eles alegam que o problema é que o ar-condicionado não funciona. E aí, o que a gente já flagrou aqui foi a chegada de várias pessoas com ventiladores, ou seja, os próprios acompanhantes têm que trazer ventilador para poder ter o mínimo de ventilação nos andares, no 3º e no 4º andar. E o que é pior é que isso não se restringe só ao 3º e o 4º andar. Parece que em todo o hospital tem esse problema de refrigeração. Sim, exatamente. Pelo menos há cerca de mais ou menos 2 meses atrás, meu irmão estava internado aqui e durante a noite eles ligam o ar-condicionado. Quando é de manhã eles desligam. Então isso não é uma coisa de agora, isso já acontece há muito tempo. A direção deve ter ciência do problema e até agora não tomou nenhuma providência. Eles devem ter sim, não sei se eles estão querendo reduzir custos, não sei qual é o problema, né? Sei que quem está sofrendo com toda essa situação são os usuários do sistema aqui, né? E a todo momento é possível a gente ver as pessoas entrando e saindo aqui da unidade hospitalar com ventilador. Eu vi que a senhora estava com ventilador agora há pouco. Aqui também, é para cá? É para cá, porque nós estamos internados no 4º andar e não há ar-condicionado naquela área para ninguém. E fica uma situação muito difícil para os pacientes. É muito quente e ninguém suporta. Tanto que eu estou com muita dor de cabeça, da quintura, que é exageradamente, tá que é uma sauna lá em cima. Mais um ventilador saindo aqui, um acompanhante saindo com ventilador. Olha só, esse ventilador é porque não tem energia aí, não tem ventilação? Não tem mesmo não. Estamos sem o ar-condicionado no quarto onde a gente estava com a minha mãe aí. Passamos 20 dias, aliás, 20 dias com ela, um mês, né? 30 dias com ela internada no maior calor. Tem que trazer o ventilador, então. De casa, porque senão o paciente passa muito mal mesmo. A água, um caldo para tomar. Até os bebedouros, água quente, cara. Na verdade, às vezes a gente tem que tentar entrar com alguma coisa para ajudar também, porque senão o negócio pega, cara. A diretora da unidade hospitalar, Adelaide Setúbal, chamou nossa equipe para conversar e nos informou que tem ciência do problema. Dos 20 aparelhos de ar-condicionado de toda a unidade, 19 estão com problemas. Mas a boa notícia é que esse problema deve ser resolvido em menos de um mês. É isso mesmo, diretora? Com certeza. A gente tem uma certa dificuldade com os equipamentos, com os compressores que são antigos e que a gente fez um acordo com a nova empresa que assumiu a refrigeração devido já ao tempo de uso e me comprovou que daqui a 30 dias estaremos com todos os andares funcionando. Inclusive, já houve uma reposição de vários splits para que a casa não ficasse tão quente, mas eles me disseram que vão me entregar em 30 dias. A fila para cirurgias no Amazonas é grande, mas muitas pessoas acabam não recebendo esse atendimento apenas por não ter o número do celular atualizado, isso mesmo. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea. Quem está na fila para fazer uma cirurgia, como é que deve fazer para atualizar esse contato e ter uma resposta de saber quando essa cirurgia vai poder ser agendada ou não? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, esse é um alerta que vale para todas as pessoas que estão esperando qualquer tipo de cirurgia aqui no Amazonas, né? Como existe uma troca muito grande por parte do número de celular, né? Muita gente troca o chip, às vezes troca o aparelho, o chip vai junto. Enfim, como existe essa troca muito grande, as pessoas que estão esperando cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que são marcadas, não são cirurgias de emergência e urgência, devem sempre manter esse telefone atualizado. Para fazer isso, é preciso ir até a unidade onde você está aguardando o procedimento. Se você está aguardando o procedimento para Adriano Jorge, você tem que ir até o Adriano Jorge, procurar o setor responsável e dar o seu novo número de telefone para que, quando a cirurgia for marcada, você tenha conhecimento. Efetivamente, aqueles pacientes que estão aguardando cirurgias de hérnia e de vesícula no Hospital da Zona Norte, no Hospital Delfim Aziz, precisam ter mais urgência ainda para fazer a atualização desse número. Isso porque depois da assinatura de um convênio com um instituto chamado IMED, essas cirurgias já estão marcadas. No entanto, a Secretaria de Saúde do Estado está tendo muita dificuldade de encontrar esses pacientes. Nós estamos falando de pacientes que já têm agendado
realizada a cirurgia de hérnia de vesícula, que já passaram por todos os procedimentos, já fizeram todos os exames necessários e só faltava realmente marcar a cirurgia. As pessoas que são responsáveis pelo Hospital da Zona Norte já fizeram essa marcação, mas em muitos casos eles não estão conseguindo o acesso aos pacientes, não estão conseguindo entrar em comunicação com os pacientes para avisar que essa cirurgia está marcada. No caso específico da Zona Norte, ou também do Hospital Delfim Aziz, a gente tem números de contato para quem quiser mais informações. Tem o 3182-9755. Tem o 3182-9756, o 9757, esses telefones que estão aparecendo aí na tela. Qualquer um desses telefones serve para você entrar em contato com o Hospital da Zona Norte, com o Hospital Delfim Aziz, que a partir de agora está fazendo esses procedimentos porque conseguiu assinar um convênio. A ideia é justamente tentar zerar a fila das pessoas que precisam desses dois tipos de cirurgia, cirurgia de hérnia e cirurgia de vesícula, né? No caso, esse convênio que foi assinado no dia 16 de agosto, ele vai permitir a realização de pelo menos 2.340 cirurgias desse tipo, né, no prazo de 90 dias. É muita gente, dá para praticamente zerar a fila, né, ou pelo menos atender muita gente aqui na cidade. A gente sabe que marcar uma cirurgia como essa não é nada fácil. O governador interino Davi Almeida já chegou, inclusive, há uns meses atrás, algumas semanas, a anunciar que tinha zerado a fila do sistema, do CISREG. No entanto, a gente sabe que essa fila ela é rotativa, ela está sempre aumentando, ou seja, perder essa oportunidade agora significa que lá no futuro você pode ter que esperar muito tempo, porque esse convênio, como eu falei, ele vale pelos próximos 90 dias e são mais de 2.000 cirurgias que o hospital vai estar apto a fazer nesses pacientes. Eu volto a repetir mais uma vez, o IMED ele é responsável ali por todo o atendimento desses pacientes, enfermagem, a nutrição clínica, que é aquela alimentação que ele vai ter realmente que comer logo depois da cirurgia. Existem leitos suficientes, essas cirurgias já estão agendadas. O que falta realmente ao paciente saber que o seu nome está lá e saber exatamente quando é que tem que comparecer ao hospital para fazer o seu procedimento. Té, para quem começou a acompanhar agora e quer saber se está nessa lista, qual é o procedimento? Vamos só repetir aqui de que forma ele pode atualizar o número no cadastro? Então, esse procedimento específico da Zona Norte, você tem duas maneiras, né? Uma delas é ir até o Hospital Delfim Aziz para fazer a atualização do seu número e verificar quando que a cirurgia de hérnia de vesícula está agendada, ou então você pode ligar pelos telefones que estão aparecendo aí na tela. Um desses telefones é o 3182-9755. Para os outros pacientes do CISREG, o alerta vale também. Você deve ir até a unidade onde você está esperando o procedimento, né? O hospital onde você está esperando a marcação da sua cirurgia, para manter o seu telefone atualizado. Assim que a cirurgia for marcada, você vai ser avisado, mas se o sistema não tiver como entrar em contato com você, não tem como fazer realmente esse chamamento. Muito obrigada, Thea, pelas informações. São 7h04. Atenção, você que ligou a televisão neste momento. Nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Confira. Polícia resgata jovem de 18 anos que seria executado no bairro Mauazinho. De acordo com as investigações, o rapaz tem envolvimento com o tráfico de drogas. Igreja no bairro Cidade Nova é alvo de criminosos e tem as câmeras do circuito interno de segurança e os equipamentos de som levados. Segundo os fiéis, essa já é a 5ª ação dos bandidos. Depois de uma queda de 90% no faturamento, os taxistas de Manaus resolveram desenvolver um aplicativo de corridas compartilhadas. Essa foi a maneira que a categoria encontrou para driblar a concorrência e protestar. Empresas do polo industrial de Manaus vão ganhar mais uma porta para o incremento das exportações. O entreposto no estado do Espírito Santo vai permitir um fluxo rápido e barato de mercadorias. Guerra das Contas. Davi Almeida foi ao Tribunal de Contas do Estado rebater as acusações de gastos excessivos feitas pelo governador eleito Amazonino Mendes. O interino afirmou ainda que vai deixar o Estado com bastante dinheiro em caixa. E representantes do Denatran se reuniram para discutir mudanças no processo de retirada da carteira de habilitação. A ideia é que as novas medidas possam reduzir o índice de acidentes no trânsito em todo o país.
E a grande maioria das pessoas vive um dilema, que é querer emagrecer, seja por questões de saúde ou estética. E para isso, correm atrás de fórmulas mágicas para diminuir o peso na balança. Dietas da lua, dieta da laranja, da sopa, da proteína, entre muitas outras que prometem milagres. O principal desejo entre os adeptos e adeptas dessas dietas milagrosas é diminuir o ponteiro da balança. Porém, somente diminuir a numeração que aparece no visor da balança da farmácia é o suficiente? Será que mexer na balança é de fato emagrecer? É sobre isso que estaremos conversando hoje com o quadro Viva Bem com a doutora Janaína Libório, que já está aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Esse é um tema bem interessante, né? Porque de fato as pessoas fazem dietas malucas, não importa. O que elas querem é ver o ponteiro da balança mexer para menos. Né? E você que acompanha esses trabalhos estéticos, as pessoas que estão nessa luta para tentar emagrecer, é muita loucura mesmo que se comete, né? Sim, nossa, elas querem, na verdade, fazem de tudo para tentar mexer no ponteiro da balança, elas não se importam. E, na verdade, a grande questão que está aí, que as pessoas precisam compreender, é que a balança ela está voltada para medir a perda de peso. Mas o que é a perda de peso? Ela não envolve simplesmente a perda de gordura apenas do corpo. É uma perda de massa global do corpo da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está perdendo nisso aí. Muitas vezes ela está perdendo músculos, está perdendo minerais, está perdendo líquidos. E aí ela sobe na balança e acha que, nossa, que legal, estou emagrecendo porque o ponteiro baixou. Mas não foi somente gordura que a pessoa perdeu. E muitas vezes nessas dietas acontece uma coisa muito interessante, que é até um aumento do nível de gordura e perda de músculos. E o corpo, você não deve perder músculo. O músculo ele te ajuda no teu metabolismo. O músculo ele sustenta o seu corpo. Então você não pode estar perdendo músculos. Então é possível emagrecer sem que o ponteiro da balança altere? Você vai se pesar ali, vai ver o mesmo peso, mas emagreceu? É muito interessante essa pergunta. Sim, né? Isso é possível. Tá? Você deve estar pensando, como que isso é possível? Como que eu estou emagrecendo e a balança não mexe? Na verdade, é muito possível, porque emagrecimento, esses conceitos, infelizmente, eles são muito confundidos pelas pessoas. Elas não conseguem diferenciar o que é a perda de peso do emagrecimento. Como eu já citei, perda de peso está relacionada a uma perda global do seu corpo, de peso do seu corpo. Quando você fala de emagrecimento, nós estamos falando realmente de perda de gordura, tá? E a gordura é que causa problema, é ela que deixa o seu corpo desmodelado, é a gordura que vai gerar, no caso, problemas de hipertensão, problemas de diabetes. Então, quando você pensa em emagrecer, você tem que pensar em reduzir a porcentagem de gordura do seu corpo e não ficar bitolado na balança. Não significa que num processo de emagrecimento você não vai estar diminuindo também o ponteiro, não vai estar mexendo no ponteiro da balança. Vai, mas de uma forma mais gradativa. Não vai ser algo drástico como nós vemos nessas dietas malucas que as pessoas perdem num mês 15 quilos, 12 quilos. Ali não está indo apenas gordura. E você está correndo riscos de estar fazendo uma perda de peso que vai gerar problemas para a sua saúde. Agora, é inevitável quando você chega na balança e o ponteiro reduziu, você não se empolgar, né? Você fica achando que realmente está atingindo seus objetivos. Como é que eu sei se eu atingi ou se eu não atingi? Se eu estou perdendo gordura, se eu estou emagrecendo ou não, mesmo que o ponteiro esteja voltando, esteja diminuindo? Excelente pergunta também. Porque o que acontece? Quando você pesa e você nota que o ponteiro está variando muito pouco, mas quando você começa a vestir as suas roupas, você começa a notar que a roupa está ficando frouxinha, você começa a notar que o seu manequim está diminuindo, as pessoas começam a olhar para você e dizer, nossa, como você está mais magra. Aí você corre na balança, pesa e você continua quase no mesmo peso. E como que as pessoas estão notando que você está mais magra? Porque de fato você está emagrecendo, você está perdendo gordura, está modelando o seu corpo. Então a balança ela vai medir mais a perda de peso e a fita métrica ela vai medir mais essa perda de gordura. Então, é muito importante você distinguir isso. Se as pessoas notam que você está mais magra, se você mesma percebe ao se olhar no espelho e o seu manequim está diminuindo, você está tendo realmente aí uma perda de gordura e um emagrecimento real e não aquele emagrecimento aparente, que é o que a balança em geral nos mostra. Eu já vivi esses dois casos, né, de engordar
emagrecendo, né, engordar com o peso diminuindo ali, porque o meu percentual de gordura aumentou e também de estar pesando mais, mas ter emagrecido. E identifiquei através do exame de biopedância, né, para verificar o percentual de gordura, porque a gente mesmo não consegue, quem é leigo, não consegue ter uma noção de fato do que está acontecendo com o corpo. E o exame de biopedância, ele é essencial, ele é muito importante você fazer, porque ele consegue medir realmente, ele mensurar de fato a sua perda de gordura. Então, faça o exame de bioimpedância e acompanhe o seu emagrecimento com os exames de bioimpedância, que você vai ver que muitas vezes você não mexe no ponteiro da balança porque você está fazendo uma troca de massa gorda, gordura, por massa magra, que são músculos, e os músculos também pesam. E os músculos, eles ocupam um espaço menor no nosso corpo do que a gordura. Então, por isso que você fica mais fininho, né? Porém, com peso um pouquinho ali, um pouquinho maior muitas vezes, porque você está emagrecendo, mas sem mexer na balança. E os tratamentos estéticos visam justamente esse emagrecimento real, né? Exato. Os tratamentos estéticos, eles visam emagrecimento real, porque ele vai trabalhar com essa perda de gordura e não tanto com a perda de peso, nós não queremos que você perca músculos, nós não queremos que você venha a emagrecer por uma perda irreal. No tratamento estético é perda de gordura, então vale a pena você trabalhar, né, quer emagrecer, vale a pena você buscar um tratamento, atividade física, uma dieta balanceada e um tratamento estético que vai auxiliar nessa perda de gordura. E para você saber qual é o melhor tratamento para você, tem que procurar um especialista. Você pode procurar a doutora Janaína lá na Oligoflora, aqui embaixo aparecem todas as informações, os números, o Instagram, e lá você vai fazer uma avaliação e vai optar pelo que é melhor para você. Muito obrigada por sua visita ao programa. Nada, que isso. Vamos agora trazer informações do trânsito, vamos saber onde é que está o nosso drone. Olha só, sobrevoando a Avenida Grande Circular, é bem próximo ali da quadra da Escola de Samba Grande Família, né? No sentido ali do complexo do São José, o trânsito também está tranquilo, não apresenta dificuldade, a gente não tem informações de acidente, a gente também não tem informações de carro no prego ou alguma outra coisa que possa estar dificultando a vida do condutor na manhã desta quarta-feira. A propósito, quarta-feira é um dia em que o trânsito está mais tranquilo, né? Sem maiores dificuldades, sem maiores problemas, né? É o dia em que há menos veículos em circulação, apesar de ainda ter muitos veículos em circulação na cidade de Manaus. Está aí, olha, boa opção para você neste momento, a Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular. E aí o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes opera o nosso drone e se aproxima ali do complexo viário do São José. Do lado esquerdo tem o terminal 5 de integração dos ônibus. Lá no complexo do São José, o trânsito também tranquilo, sem maiores dificuldades. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1. A gente vai falar sobre a Operação Maus Caminhos e os presos nessa operação podem ser colocados em liberdade hoje. E tem também o quadro Na Ponta do Lápis. Nós vamos mostrar a moeda digital. Se você ainda não conhece, não saia daí que a gente volta já.